Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou Lívia Milani e hoje nós vamos realizar uma entrevista com a professora doutora Patrícia Borelli. Essa entrevista faz parte de um projeto de pesquisa realizado pelo GCEF, o Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro, que é vinculado ao GEDS, Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Essa pesquisa é realizada também no âmbito da rede PAED-D, Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa, que foi constituída sob o PROCAD Defesa, edital número 15 de 2019, e que é financiada pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior. E essa entrevista faz parte de um processo de reflexão sobre como as tecnologias de segurança irão impactar a democracia e a autonomia estratégica do Brasil até 2048. Para contribuir com essas reflexões, hoje nós vamos contar com a participação da professora doutora Patrícia Borelli, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que une a Unesp, a PUC de São Paulo e a Unicamp, e também é professora do curso de Relações Internacionais da FACAMP. Na tese de doutorado, a Patrícia discutiu o capitalismo de vigilância, principalmente a partir de uma análise do 5G e pensando também a partir das relações internacionais. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela sua disponibilidade em participar dessa conversa. É muito bom contar com você, é uma honra ter você aqui. Então, para a gente iniciar, você poderia falar um pouco sobre você e também um pouquinho sobre a sua pesquisa para o público? Sim, obrigada, Lívia. Eu que agradeço o convite, né, do grupo e da Lívia por tirar um tempinho aqui para me ouvir falar sobre tecnologias. Como a Lívia muito bem já colocou, eu sou professora no curso de Relações Internacionais da FACAMP e recentemente defendi, né, a minha pesquisa, a minha tese, que fala um pouco sobre o 5G, né, na perspectiva das relações internacionais, e acredito que é por isso que estou aqui hoje, né, para falar um pouco de como que as tecnologias se inserem nessa discussão de relações internacionais, principalmente pensando a discussão sobre autonomia estratégica, que é o foco do grupo de cenários. E a minha curiosidade veio um pouco da rivalidade, digamos assim, entre China e Estados Unidos em torno do 5G, mas acabei vendo que isso vai muito além, né, daquela disputa que a gente está tecnológica, que a gente está acostumado, não sei, né, da Guerra Fria, e tem muitos outros desdobramentos. Então, eu fico feliz de poder contribuir aqui para a discussão. Obrigada. Muito obrigada, Paty. Muito interessante a sua pesquisa, a sua tese também. Então, para a gente começar, de fato, a entrar no conteúdo da entrevista, eu queria pedir para você falar um pouco sobre o que são tecnologias de segurança, então como a gente pode definir esse termo e o que pode ser incluído nessa categoria. E aí, se você puder, seria interessante se você pudesse comentar um pouco sobre também quais os impactos que esse tipo de tecnologia pode ter sobre a democracia. Pergunta muito difícil, né? Quando eu recebi assim, eu fiquei pensando como que eu ia responder. E eu acho que é difícil definir o que é tecnologia de segurança, porque a gente precisa pensar o que é a segurança, né? E principalmente o que seria então a ameaça, que aí vai ter como essa, né, a segurança vai estar em relação à preocupação com uma ameaça, né? E aí como que a gente pensa então se a segurança vai ser a tentativa, né, o projeto de contenção de uma ameaça, como aplicar a tecnologia para esse fim? E eu acho que está aí, né? A gente já sabe que a tecnologia não é algo neutro, um objeto, um instrumento neutro, né? Ela já vem carregada de valores, né? Já vem carregada de intenções, mas a gente pensar a aplicação da tecnologia que é o ponto aqui da discussão. E quando a gente está falando, então, né, de tentar conter ameaças, que ameaças estamos pensando? Né? E aí a gente vai ter inúmeras tecnologias para esses fins, né, que podem desde armamentos mais pesados, né? A gente pode falar também recentemente, acho que o Jonathan vai discutir isso também um pouco nesse ciclo de entrevista dos drones, né, de armamentos autônomos, mas eu
vou trazer um pouco a discussão para tecnologias digitais, e aí fica muito difícil definir, né, se é uma tecnologia de segurança ou não. Se a gente está falando, né, de tentar conter ameaças, o que vai ser ameaça, né, e rastrear essa possível ameaça, ou essa ameaça é viável, né, é aceitável, né, e aí a gente fica numa linha muito tênue, principalmente com tecnologias digitais, né, que vão ser nossos computadores, nossos smartphones, né, e dispositivos inteligentes que a gente usa no dia a dia, que criam um rastro digital nosso, né, e isso pode ser utilizado para contenção de ameaças, tanto que quando, né, alguém é preso, por exemplo, não é à toa que a gente vê a quebra de sigilo, né, pedem para ler as coisas de WhatsApp, etc. Então, isso faz de celulares e computadores tecnologias de segurança, né? Então, é esse um pouco do raciocínio aqui que eu proponho, né? A dificuldade de definir, né? E aí como tecnologias do nosso dia a dia podem ser encaixadas também nessa categoria. Câmeras, né? As câmeras de vigilância distribuídas em centros urbanos, né? Transporte público, são para segurança. E normalmente isso vem já atrelado com o discurso de conter criminalidade, né, de garantir o bem-estar do cidadão, mas ao mesmo tempo todos estão sendo rastreados, de certa forma, vigiados, né? Então não tem como foco esse alvo somente, né? Todo mundo está passando e sendo identificado, né, o reconhecimento facial, para uma possível contenção de uma ameaça. Aí o desdobramento, né, se essa pergunta já era difícil, a próxima é ainda mais. Como que isso pode impactar a democracia? E aí vem um pouco a discussão e o raciocínio do lado político da definição de ameaça, né? Então, o que vai ser a ameaça, né? Movimentos sociais são uma ameaça à segurança? Então, a gente vai rastrear, né, ativistas de movimentos sociais. Isso nos dá direito, né, a uma quebra de privacidade. Então, todas essas questões, elas vêm à tona. E, às vezes, você se expressar em redes sociais, né, ou se manifestar apoiando movimentos sociais te torna, então, parte da ameaça. Então, eu acho que a pergunta talvez seja menos de qual instrumento a gente utiliza para esse fim, mas como a gente pensa a segurança e a ameaça. E aí, sim, os instrumentos que a gente vem utilizando, isso é aceitável ou não, né? E aí eu chamo a atenção para as tecnologias digitais, porque é um uso nosso de dia a dia, né? E pode ser direcionado para esse fim. A gente vai aceitar isso? Então, eu vou deixar essa reflexão aqui no ar, porque é uma reflexão difícil mesmo. Excelente, acho que você já avançou muito em pensar como essas tecnologias elas impactam a própria democracia, e isso tem muito a ver com o próprio entendimento de segurança e o fato de que potencialmente todos são vigiados e todos são rastreados. Então, isso tem impactos muito significativos sobre a democracia como a gente entende agora. Mas pensando um pouco para o futuro, você percebe desdobramentos desse processo nos próximos 25 anos? Como você vê os próximos 25 anos nessa questão de relacionar tecnologias digitais, tecnologias de segurança com a democracia? Eu acho que, felizmente, né, a gente está criando uma consciência sobre o uso dessas tecnologias, né, para quais fins elas são utilizadas. Isso tem crescido muito. A discussão do direito à privacidade também tem ganhado força. Talvez, se isso se difundir mais, né, pela sociedade, se for parte do debate político, se for parte, né, das demandas que a gente vai ter, né, daqui para frente na esfera política, então talvez, né, isso nos ajude a fazer um uso mais consciente,
né, das tecnologias, porque essas questões elas começaram a vir à tona, né, para a sociedade civil recentemente. Talvez depois do caso Snowden, né, que teve uma repercussão, mas falando aqui, né, do campo de relações internacionais, do meu ponto de vista, não teve a preocupação necessária, né, a preocupação deveria ter despertado muito mais estudos e demandas, né, do nosso campo, eu digo, porque no campo de direitos humanos, etc., eu acho que teve uma reação grande. O direito à privacidade também, né, privacidade digital, deriva um pouco desse episódio, né? Então, eu acho que o rumo dessa discussão, né, é o que vai impactar a democracia daqui para frente. E se a gente vai ter espaço para isso, né? Porque muitas vezes as tecnologias digitais têm sido aliadas dos governos e dos estados. Né? Por exemplo, o governo de São Paulo, o uso que faz de tecnologias de vigilância em metrô e etc. Então, tem um alinhamento com as empresas. Né? Então, eu acho que vai depender muito da sociedade civil, de como a gente vai encarar esse movimento e se a gente vai aceitar, né? E trazer essa demanda, mas é um movimento meio que de resistência mesmo, né? Então, eu acho que vai um pouco nessa direção, esse desdobramento para os próximos 25 anos. Tanto o papel da sociedade civil em levantar essas demandas, né, e pressionar empresas e governos para saber, né, para onde os dados estão indo, o que são feitos com esses dados, se a gente tem que fornecer esses dados dessa forma, e também da abertura que a gente vai ter, né, no debate político para introduzir essas demandas. Acho que a preocupação é que a gente está numa conjuntura em que talvez essa não seja uma das principais demandas, né? A gente tem fome crescendo, a gente tem ainda uma onda de pandemia silenciosa, então a economia, né, se apresentando uma crise que só vem se intensificando, então a gente vai perdendo espaço e as tecnologias vão se difundindo, né, as digitais. Com a proposta é que já a gente tenha, né, dispositivos inteligentes no âmbito doméstico, cidades inteligentes, e por aí vai. E a gente está atrasado um pouco nesse debate, mas ele está aí, só cabe a gente reforçar. Perfeito, Patrícia. Agora, trazendo a discussão um pouco para o Brasil, como você percebe a posição do Brasil no que se refere a essas tecnologias? Então, seria uma posição de autonomia ou de dependência? Eu acho muito difícil, em termos de tecnologias digitais, falar em autonomia. Né? A gente tem tecnologias que vêm de fora, né, e que são utilizadas no nosso dia a dia, não só no nosso dia a dia, né, doméstico e tal, mas, por exemplo, nas próprias universidades. Né? Esse é um debate muito levantado que, quando veio a pandemia, em 2020, as universidades quase que automaticamente migraram para o Meets, né, e utilizaram serviços do Google, e o Google estava oferecendo drive ilimitado para armazenar pesquisas, né? Pesquisas que são estratégicas para o Brasil, né? E isso tudo é armazenado num serviço de nuvem dos Estados Unidos. Então, eu acho complicado falar em autonomia quando a gente tem basicamente um monopólio, um oligopólio de grandes empresas de tecnologia que dominam serviços que se tornaram do nosso dia a dia. De fato, é muito difícil para a gente não usar o Google hoje, né? Mas isso não impacta a nossa autonomia? O Brasil tem condições de criar algum serviço, né, digital que consiga competir com o Google? Quem tem feito isso, né, apanhando muito, foi a China. Né? A China tem conseguido, né, não está à altura ainda, talvez porque não tenha tanta difusão como tem, né, as empresas dos Estados Unidos, mas tem incomodado, assim, né, com concorrência os serviços digitais dos Estados Unidos. Né? E a gente se assusta,
quando fala, né, nossa, mas é uma empresa chinesa, e a gente não tem essa reação quando é uma empresa dos Estados Unidos, né? E aí, para o Brasil ter condições de competir à altura, né, com essas empresas, eu acho que entra aí na questão da autonomia. E pensando os recentes cortes, né, recentes não tanto, né, mas os sucessivos cortes em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né, os investimentos no campo da ciência no Brasil vai ficar cada vez mais difícil. E, de novo, né, eu acho que em termos de tecnologias digitais é muito difícil falar em autonomia, principalmente porque, né, agora pensando um pouco a discussão do próprio 5G, são tecnologias que são construídas já numa dinâmica de governança, né? Não tem um 5G da China, um 5G dos Estados Unidos, eles estão construindo essa tecnologia junto, né? O que é estranho a partir do que a gente costumava ver no jornal, né? O 5G da China, mas eles não estão propondo redes opostas, né? Eles estão junto competindo na criação de uma rede conjunta, de uma tecnologia conjunta. Qual a participação do Brasil aí? Né? Inclusive, o consórcio que estabelece as especificações técnicas para o desenvolvimento de redes móveis, né, que é o caso do 5G, esse consórcio chama, a sigla é 3GPP. Ele é responsável por desenvolver redes móveis desde o 3G, né, por isso o nome 3GPP. E quase não tem empresas da América Latina. Acho que tem uma empresa da América Latina no consórcio. Quem domina, né, são empresas, instituições de pesquisas, né, órgãos governamentais da América do Norte, da Europa e da Ásia. Né? A África e a América Latina quase não tem participação no consórcio. Né? Então, e a gente não vai implementar o 5G, isso vai trazer um atraso tecnológico gigantesco, um impacto econômico gigantesco. Né? E aí são os desafios que a gente tem que pensar, acho que na governança dessa tecnologia daqui para frente, e como se inserir de uma forma estratégica, né? Porque eu acho que ficou para trás já essa lógica de que a gente tem que ter uma tecnologia fechada e própria, né? Autônoma. Mesmo a China já deixou esse pensamento para trás. A China, na época do 3G, criou um 3G meio que próprio, que contava com empresas, né? A participação de empresas estrangeiras, mas era um padrão chinês. Né? Já no 5G, a China não está com esse raciocínio, é como participar da construção, né, por meio da governança dessa tecnologia conjunta. Então, cabe o Brasil pensar, né, como que vai se inserir nessa lógica de governança da tecnologia e das tecnologias digitais. Mas é, de fato, muito difícil quando a gente tem empresas como o Google, Amazon, Facebook, dando as cartas, Microsoft principalmente, como atores de peso nesse processo. Né? Então, fica o desafio para a gente pensar mesmo. Perfeito, Patrícia. E pensando nos próximos 25 anos, ainda na posição brasileira, você consegue ver possibilidades de transformação nessa posição mais marcada pela dependência do Brasil? Outra pergunta difícil. Talvez, né, o que a gente vai determinar como plano estratégico, principalmente no campo de ensino, pesquisa, ciência, tecnologia para o Brasil daqui para frente. Mas eu acho que cabe esse raciocínio essa reflexão, né, de pensar o que é autonomia, né, nessa lógica de interdependência hoje. Né, o que a gente está falando em termos de autonomia? E aí, como o Brasil pode se inserir de uma forma, digamos, mais estratégica? Né? Então, eu acho que cabe mais essa reflexão, né, de que a gente não está mais numa conjuntura em que faz sentido ter uma tecnologia própria, né, o controle total do processo, né, tecnológico, mas a gente está numa conjuntura em que os estados, né, os atores, de maneira geral, constroem juntos as tecnologias.
E aí, como o Brasil vai se inserir nessa lógica, é que está a chave, né? A experiência da China é muito interessante, né? Como eles saíram de uma posição, né, bem de bastante resistência, inclusive ao uso de tecnologias estrangeiras, para uma posição de que é um ator hoje que dá as cartas, né? Está ali dando as cartas, está estabelecendo os padrões técnicos, né? Está crescendo em termos né, de muitas pessoas hoje já têm aparelhos chineses, né? Já usam tecnologias chinesas, aplicativos chineses, né? O TikTok está aí para mostrar isso. Mas junto dessa reflexão, né, não é só o Brasil se encaixar nesse processo, é a gente pensar, que uso dessa tecnologia também a gente quer, né? Porque isso também, aí a gente volta até na pergunta sobre democracia, eu acho, né? Se a gente pega, né, exemplos de usos de vigilâncias mais restritas, assim, dessas tecnologias, a gente quer participar desse processo para isso? Né? Então, cabe também essa reflexão do que o Brasil... A gente quer participar, né, dessa dinâmica como um ator competitivo relevante, mas mantendo a mesma dinâmica, né, uma dinâmica que não respeita a privacidade de dados, que usa, né, dados para fins que os próprios usuários desconhecem, né? Então, talvez seja mais interessante pressionar o Brasil, né, para ser um ator que reforce essa preocupação com privacidade digital, que reforce essa preocupação de qual uso que a gente está fazendo tecnologia, que é um pouco que a gente vê na União Europeia. A União Europeia tem uma posição muito mais, né, de resistência assim, ao uso da tecnologia, e mesmo assim apanha, né? Apanha, porque a gente agora tem essa opção de tirar os cookies, né? Isso até é um movimento que veio um pouco da União Europeia, mas a comodidade dessas né, enche o saco, o negócio pulando na tela, e a tendência é a gente aceita tudo, pega os cookies, né? Então, talvez o Brasil possa ser interessante também o Brasil criar essa posição, né, de resistência, de pensar como a gente está usando essas tecnologias que vêm de fora e como que a gente quer se inserir enquanto um ator nesse jogo. Ótimo, ficou muito clara e muito interessante sobre problematização, sobre o próprio conceito de autonomia, sobre o que significa autonomia e também sobre quais são as vantagens para o Brasil de desenvolver ou mesmo utilizar esse tipo de tecnologia. Então, para a gente finalizar, Patrícia, eu queria pedir para você fazer suas considerações finais e caso você tenha algum ponto que você queria reforçar ou que você acha que nós devemos ficar atentos com relação ao desenvolvimento futuro dessas questões, aqui também é um espaço para você fazer essas considerações. Combinado, Lívia, deixa eu pensar as minhas considerações. Eu acho que a maior consideração, assim, foi um incômodo que surgiu junto com a pesquisa da tese, né, que quando a gente está discutindo tecnologia, segurança, ou tecnologia e relações internacionais, as tecnologias de uso diário, a gente tende a desconsiderar, né? Em relações internacionais, a gente fala muito de tecnologias nucleares, né? Armas nucleares, tecnologia nuclear, grandes armamentos, né? A gente discute caças no GEDES e submarinos e tudo mais, mas relações internacionais dá pouca atenção computadores, né? E a tecnologia que a gente mais usa, a gente não estaria aqui, né? Então eu acho que está na hora da gente olhar um pouco mais, né, para essas tecnologias que para a gente se tornam quase banais, assim, de tanto que a gente usa, mas e refletir sobre os impactos dela, né? E é isso que o 5G chama atenção, né? Por que teve essa tensão entre China e Estados Unidos em torno de uma tecnologia de rede móvel? A gente não teve 3G, 4G, né? De repente,
mas pensar que essa é uma nova infraestrutura que veio para ficar e que vai determinar, né, grande parte da economia, da nossa dinâmica social, política daqui para frente, né? E a gente não pode virar as caras para isso, né? Porque justamente por ser de uso cotidiano, eu acho que a gente precisava dar mais atenção, né? Então, mesmo nas discussões de segurança, pensar nesses termos. Né? E um assunto que me chamou muito a atenção durante a pesquisa, né, e que eu gosto de ler bastante, que cabe também essa reflexão sobre a autonomia, são esses usos que a gente não vai associar, usos da tecnologia digital, né? Que a gente não vai associar diretamente com uma questão de segurança, mas que acaba tendo impacto direto sobre a população. Né? O assunto que me chamou a atenção foi o uso dessas tecnologias na agricultura. Né? E pensando o Brasil, né, a posição do Brasil como produtor de alimentos, qual é o impacto, né, da gente transferir dados sobre o campo, sobre a agricultura, né, com serviços oferecidos por empresas de tecnologias estrangeiras. Acho que tem tanto esse impacto estratégico para o Brasil, mas principalmente pensar os impactos, né, dessa nova, quase uma nova revolução no campo, né, a agricultura inteligente, a revolução digital no campo, qual o impacto disso também para as pessoas, né, para os pequenos produtores e tudo mais, e como que isso vai... E isso também é uma questão de segurança alimentar, né, mas também a posição ali, né, que o Brasil vai ter, né, nesse campo de produção de alimentos e, né, da segurança das pessoas, que no fim é o que deveria interessar mais, né, o espaço que essas pessoas vão ter. Então, deixo essas reflexões para quem tiver curiosidade. São ótimas reflexões, e agora no final você mostra, inclusive, o quanto é importante a gente pensar sobre isso, até para pensar sobre um dos principais temas do Brasil contemporâneo, que é exatamente a questão da fome, da segurança alimentar. Então, foi excelente, foi uma entrevista bastante abrangente, você trouxe vários pontos para a gente refletir no âmbito desse projeto, né, de estudos de futuro. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua dedicação e por todos esses pontos que você trouxe para a análise. Bom, então é isso. Eu agradeço também ao público, aos ouvintes. E, como eu já disse, essa é parte de uma entrevista que compõe um ciclo sobre esse tema. Então, fiquem atentos também às outras entrevistas. Teremos participação de pesquisadoras excelentes, que têm bastante experiência para falar sobre tecnologias de segurança. Então, até mais. Até a próxima. Obrigada, Lívia. Até mais. Tchau.